aqui estamos muito felizes de estarmos com vocês nesse momento para mais um estudo, para mais uma reflexão que consideramos assim fundamental para a nossa caminhada evolutiva. Qual é o objetivo do Evangelho? Que o nosso Senhor Jesus nos envolva com o seu amor, que os benfeitores espirituais, que os mentores da agremiação cuidem de todos nós e que nossos sentimentos abertos a esse amor do nosso Mestre, nós entendamos cada vez melhor a palavra de nosso Senhor Jesus. Qual é o objetivo do Evangelho? E para nós chegarmos a esse clímax, que é a proposta do nosso trabalho, o objetivo do Evangelho, nós vamos fazer algumas considerações para, então, falarmos do objetivo. Primeiramente, Evangelho, ele é código divino. O que significa dizer que os ensinamentos morais trazidos por nosso Senhor Jesus são ensinamentos universais. Estão todos alicerçados na mais rigorosa justiça divina. Portanto, são verdades eternas. O que Jesus nos trouxe como o alicerce para essa nossa caminhada evolutiva são ensinamentos que servem para todos nós no planeta Terra. Mas como são verdades eternas, como eles estão dentro das leis divinas, código de Deus, significa dizer que os ensinamentos eles servem para todos na casa do Pai. E isso já mostra a grande complexidade, o peso gigantesco do Evangelho do nosso Senhor Jesus, o valor incomensurável do Evangelho. A doutrina espírita, ela se debruça sobre os ensinamentos morais de Jesus. Assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei mosaica, os 10 mandamentos, mas vim dar-lhe cumprimento. A doutrina espírita, ela também fala, eu não vim destruir a lei cristã, mas eu vim dar-lhe execução. Simplesmente a doutrina espírita, ela desenvolve, esclarece os ensinamentos morais colocados metaforicamente, colocado por linguagens, por alegorias. E a doutrina espírita, então, ela vem esclarecer estes ensinamentos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele é a regra do bom proceder, quer para o indivíduo, quer para o contato com o outro, quer para a interação na sociedade. Porque no Evangelho nós vamos encontrar os parâmetros de uma forma muito clara, objetiva, de como nós devemos nos comportar diante do próximo. O que nós devemos fazer quando estivermos conosco mesmo, pensando naquilo que nós idealizamos, naquilo que nós almejamos. O Evangelho, ele dá o norte, ele dá os parâmetros para o nosso próprio bem-estar, somos nós conosco mesmo em nossas reflexões, e na hora que nós vamos ao próximo, ele sinaliza a forma de falar, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos realizar. Ele nos situa no contexto social para que consigamos, assim, caminhar com firmeza, com robustez moral dentro das leis divinas. E nessa sua condição de código divino, o Evangelho
como lição básica, elementar, ele fala para todos nós que nós somos iguais perante Deus. Quer dizer que não há um ser melhor do que o outro. Não há privilegiados. Que cada um de nós atravessa momentos únicos, provas distintas. Um se encontra na prova da riqueza, o outro na prova da pobreza. Um se encontra em um determinado cargo, diante de uma grande responsabilidade. O outro numa outra atividade. Porém, aos olhos do Pai, somos todos iguais. E passamos por momentos, por situações diversas, distintas, para um único objetivo. E é desse objetivo que o Evangelho sinaliza para nós. Olha o que você vem fazendo, por onde você está caminhando. E é nisso que nós queremos realmente pensar qual é o objetivo dessa obra divina, do grande esforço do nosso Senhor Jesus. Se o Evangelho ele é a regra do bom proceder, se ele sinaliza que somos todos iguais perante o Criador, ele vai dar o roteiro infalível. É infalível. Não é assim, pode ser. Não existe pode ser. Com Jesus é. Então, Jesus, ele dá o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Porque Jesus, ele mostra as necessidades, as exigências, os comportamentos fundamentais para que venhamos a ser ditosos amanhã. Então, não há o que questionar. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Significa dizer que, pelo caminho da misericórdia, nós seremos felizes. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Significa dizer que, com autoritarismo, com agressividade, nós estamos gerando dores para nós. Bem-aventurados os humildes. Significa dizer que quem alimenta o orgulho, a vaidade, anda na contramão da própria felicidade. Será que ficou alguma dúvida para nós? Claro que não. É tudo muito claro, é tudo muito óbvio no Evangelho. Tem ali todos os parâmetros para a verdadeira felicidade. Por isso, o Evangelho, ele não basta ser respeitado. Há aqueles que dizem assim, nossa, Evangelho, sim, eu respeito o Evangelho. Sim, é necessário estudar o Evangelho, mas não é suficiente. Não basta respeitar o Evangelho, entender que é uma obra divina, nem tampouco estudar Evangelho. Denise, quer dizer que nós não vamos estudar Evangelho? Claro que nós vamos, mas não basta. Há de ter um esforço maior. Evangelho precisa ser sentido. Evangelho precisa ser alimentado dentro de nós. Nós precisamos, de uma forma metafórica, vamos falar agora, nós precisamos nos embebedar de Evangelho, se é que vocês estão me entendendo. Nós precisamos entre aspas, nós precisamos nos intoxicar de Evangelho. É disso que nós estamos falando. É mais do que fazer um Evangelho no lar. É mais do que fazer o ESD, o estudo do Evangelho na casa espírita. É mais do que abrir uma página do Evangelho e fazer uma reflexão. É muito mais do que isso. Evangelho precisa ser sentido, vivido, alimentado por nós. É uma condição fundamental para esse nosso crescimento espiritual. E é por isso que nós falamos. Claro que nós temos que estudar Evangelho na casa espírita, no grupo de estudo. É claro que nós temos que fazer Evangelho no lar. Isso tudo é óbvio. Só o que nós estamos querendo dizer é que o esforço não pode parar aí. O nosso
empenho, a nossa dedicação, ela precisa ir mais longe. Mais do que estudar evangelho, mais do que respeitar essa obra divina, trazida pelo mestre divino, é mais do que isso. É evangelho sentido, nas entranhas mais íntimas do nosso ser. É disso que nós estamos falando. Por isso, felizes são aqueles que conseguem internalizar os ensinamentos do evangelho, porque se tornam capazes de deduzir com naturalidade, com transparência, com uma lógica, um bom senso que vai acima das considerações mundanas. Ele consegue analisar e deduzir as consequências dos preceitos morais. Ele vai mais longe, ele tem uma visão mais ampla, uma visão holística, porque é com a visão espiritual. É a visão do Filho de Deus. Nós estamos querendo dizer com isso, por exemplo, ensinamento de nosso Senhor Jesus. Ama Deus acima de tudo, mas ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu estudo esse ensinamento, mas quando Jesus fala, olha, é para amar o outro, mas é o amor que você tem por você, é o amor que você sente por você, é o bem que você quer para você, é com esse bem que eu quero que você se doe para o seu próximo. Aí esse coração que ele consegue se embebedar de evangelho, e quando ele recebe esse ensinamento, toca tão profundamente todo o seu ser, toda a sua intimidade, e aí ele consegue deduzir com muita clareza, com muita objetividade, as consequências dos preceitos morais. E ele fala assim, poxa, eu não tenho o direito de magoar o meu irmão, porque eu não quero ser magoado. Eu não tenho o direito de desprezar o meu próximo, e ele sabe exatamente quais serão as consequências dos seus comportamentos, das suas ações, das suas falas. É disso que nós estamos falando. O que significa dizer que evangelho meditado é verbo vivo, aplicado no sentimento experienciado, no sentimento experimentado. Quer dizer, você medita no ensinamento de Jesus. E aí, quando você medita no ensinamento, você vai ter um verbo vivido, um verbo sentido. E quando esse verbo ele está de acordo com aquilo que você sente, você passa a experienciar um sentimento evangelizado. Para o nosso entendimento, vamos ao exemplo. Quando Jesus fala, não saiba a vossa mão esquerda o que ofereça a vossa mão direita, e aí, olha, medita no ensinamento. O que ele significa dizer é o seguinte, vamos estudar esse ensinamento, por exemplo, no estudo do ESD na Casa Espírita. Aí nós vamos estudar lá o Evangelho. Olha, não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a vossa mão direita. E aí nós vamos falar das nossas considerações, vamos ouvir as considerações dos nossos irmãos. Maravilha! Agora vai para casa, senta e fica você com você mesmo. Faz um momento de meditação. Tira 5 minutos diários, mas é você com você mesmo, meditando numa passagem do Evangelho. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente tira um momento para Jesus, um momento de Evangelho, 5 minutinhos de uma meditação em uma passagem do Evangelho. E aí a gente fica pensando num trecho pequeno do Evangelho. Não é estudar o Evangelho do início ao fim, não é disso que nós estamos falando. Pega o ensinamento de Jesus e medita nele.
Aí você, com você mesmo, num ambiente tranquilo, só você, agora senta e medita. Fecha os olhos e começa a meditar no ensinamento. E a gente vai perceber que é uma mensagem divina e ela vai se desdobrar. E nós vamos abrir não apenas a consciência, mas o nosso subconsciente, e nós vamos nos permitir uma interação mais próxima com os amigos espirituais. E nós vamos sentir que novas elucidações vão chegar até nós, que os nossos olhos eles vão se abrir para outros entendimentos. Quer dizer que uma mensagem que antes eu entendia dessa forma, daqui a pouco eu vou meditando nela, e uma gama de explicações vão surgindo para mim, e aí eu consigo perceber que em um único ensinamento eu vou encontrar explicações para vários momentos da minha vida, para meus sentimentos, para todas as situações. É assim, é disso que nós estamos falando. É um momento nosso, nós conosco mesmo, meditando numa passagem do Evangelho. E se nós fizermos isso diariamente, 5 minutinhos por dia, meditando numa passagem do Evangelho, e nós vamos ampliar essas nossas percepções espirituais. E aí lembramos que o verbo evangelho meditado se torna verbo vivo aplicado no sentimento experienciado. Saiu do estudo, saiu do racional e agora ele está presente no nosso coração. Ele está plenamente circulando na nossa corrente sanguínea. Nós estamos vivendo, sentindo o Evangelho. E isso vai fazer toda uma diferença no nosso comportamento, na vida, nos nossos interesses, em cada contexto que nós estivermos. Evangelho meditado. E é exatamente no Evangelho meditado que nós vamos perceber comportamentos evangelizados. Então, mostras desses comportamentos evangelizados, aqueles, logicamente, de maior envergadura espiritual. Olhemos para a vida de Paulo de Tarso, o quanto esse irmão meditou no Evangelho. Olhemos para a vida de Madre Teresa, o quanto essa irmã meditou no Evangelho. Olhemos para a grandeza de Chico Xavier, o quanto esse irmão meditou, viveu o Evangelho. Quanto mais o ser se debruça, sente Evangelho, mais ele se fortalece, ele cria robustez moral para os enfrentamentos mais ásperos da vida e com uma lucidez impressionante, com uma serenidade incrível, que nós ficamos assim, meu Deus, como ele consegue, diante de uma dor tão forte, como ele consegue tanta sabedoria, como ele consegue tanto equilíbrio. Mas é a força do Evangelho que está dentro dele, que o alimenta, que o mantém firme, forte, no momento das dores mais severas. A exemplo de Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive dentro de mim. A que ponto chegou a sua intimidade com os ensinamentos do Evangelho? Para ele sentir que agora o que ele pensava, o que ele queria, o que ele falava, já era toda a mensagem do Evangelho. Então é isso. Evangelho é um código, código divino. São verdades universais, são verdades eternas. Ele mostra que somos todos iguais aos olhos de Deus. Ele é o roteiro infalível para a nossa aventura futura. Ele é para ser sentido por nós, coisa que ninguém pode fazer. O outro pode nos convidar para um estudo, o outro pode nos oferecer um esclarecimento,
Mas essa vivência evangelizada, isso é de cada um. Esse sentimento de comunhão com Cristo, isso é de cada um. Ninguém pode fazer por nós. Daí, no nosso planeta, aqui, na nossa amada Terra, falando também de uma forma alegórica, nós temos no universo, na casa universal, nós temos um planejamento divino para todos os filhos. Nas muitas moradas da casa do Pai, todas elas obedecem a planejamentos divinos. Pois bem, aqui na nossa morada, no planeta Terra, há esse planejamento divino, lógico, como há em todo o universo. E aqui, quem é responsável, quem dá conta desse planejamento divino é nosso Senhor Jesus. Entre aspas, ele é o presidente dessa grande empresa divina. Isso estou falando de uma forma metafórica. Então, há um planejamento divino para todos os filhos no universo, mas no planeta Terra nós temos o nosso presidente, e é Jesus. Pois bem, o nosso presidente, ele sabe muito bem quais são as metas do Pai. Ele conhece todo o planejamento divino. Nosso Senhor Jesus, ele tem toda logística, toda a parte organizacional dessa grande empresa divina. E ele trabalha para o Pai. E ele trabalha silenciosamente no solo íntimo de cada coração, de todos nós. Mas nesse trabalho de Jesus, ele possui seus servidores fiéis, como na página de abertura foi lida, há os servidores fiéis de nosso Senhor Jesus, que comungam com o nosso Senhor, que conversam com o nosso Senhor. Onde isso acontece? No templo do próprio coração. Então, Jesus, ele trabalha silenciosamente por todos nós, para que nós venhamos a conhecer o planejamento de Deus para todos nós, para que nós consigamos entender os códigos divinos, para que nós vivamos dentro dessas leis universais. Pois bem, mas ele, como presidente, ele tem os seus servidores, que atendem ao nosso Senhor Jesus e conversam com ele no templo do coração. Todos nós podemos nos abrir cada vez mais para essa conversa com nosso Senhor Jesus, e assim devemos fazer. E pela meditação no Evangelho, nós vamos cada vez mais abrir um campo energético dentro de nós. Nós vamos abrir um espaço dentro de nós para esse alimento divino. E assim, isso vai facilitar a nossa assimilação, a nossa compreensão dos momentos que nós atravessamos, os mais severos. Nós vamos ter explicações, nós vamos ter respostas, nós vamos entender tudo, tudo vai ficar claro dentro do Evangelho. Percebamos como Evangelho, ele é sublime demais, ele é lindo demais, precisa ser sentido. Nós costumamos falar que a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, e todos eles são fundamentais. É necessária a filosofia? Claro que é. Fazemos questionamentos. É necessária a ciência? É óbvio que é, porque a ciência, ela ratifica, ela esclarece os ensinamentos morais de Jesus. Porém, é só nos alimentando de evangelho que nós vamos nos moralizar, que nós vamos nos espiritualizar. O que significa dizer que não adianta filosofarmos,
que não adianta ficarmos mergulhados na ciência, porque são fundamentais, sim, mas não são suficientes para nos garantir evolução espiritual. Agora, o Evangelho, ele por si só, ele garante a chegada no reino de Deus. Ele por si só, ele garante o amadurecimento espiritual do ser. Por isso, o Evangelho, ele tem um peso gigantesco. É fundamental, é imprescindível para a nossa cura, para a nossa verdadeira saúde espiritual, nos alimentarmos de Evangelho, meditarmos no Evangelho. Pois bem, diante de tudo que nós estamos falando, fica aí a grande pergunta. E é a razão dessa nossa reflexão. Qual é o objetivo do Evangelho? Por que Jesus veio ao mundo? Ele, espírito puro, ser angelical. Por que ele veio a esse planeta? Por que nessa morada, com tantas dificuldades, lá ontem, no mundo primitivo? E por que Jesus veio até nós? Atendendo um planejamento divino. Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho é promover a nossa educação. O objetivo do Evangelho é fazer com que nós, pelos nossos esforços, operemos mudanças em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes para o crescimento espiritual. Evangelho, ele é um convite contínuo, incessante, à transformação íntima. Então, qual é o grande objetivo do Evangelho? Nos conduzir para Deus. O grande objetivo do Evangelho é promover a nossa autoeducação. É fazer com que nós consigamos entender que eu tenho que me preocupar, mas é comigo mesmo. Nós, quando só estudamos Evangelho, olha a grande diferença. Quando nós só estudamos Evangelho, nós repetimos ensinamentos do Evangelho para os outros. E falamos assim, olha, fulano precisa ser mais humilde. Olha, fulano precisa ser mais paciente. Fulano precisava estar ouvindo esta palestra. E aí, quando nós só estudamos Evangelho, nós temos o olhar para o exterior. Nós temos o olhar para o outro. Quando nós meditamos no Evangelho, quando nós passamos a sentir Evangelho, sabe o que acontece? Opa, Jesus está falando é comigo. Sou eu que tenho que me tornar mais humilde. Sou eu que tenho que aprender a ser mais benevolente. Sou eu que tenho que aprender a ser mais caridosa. Sou eu que tenho que aprender a ouvir o outro. Sou eu que tenho que aprender essa lição. Sou eu a doente. Sou eu a necessitada. Olha a diferença. Ah, mas e o outro? Ah, o outro é um olhar de misericórdia, de compaixão, porque ele também um dia vai chegar a esse entendimento, que ele vai olhar para ele e vai entender que a responsabilidade é dele para com ele. Por isso, o grande objetivo do Evangelho é promover a nossa autoeducação. E Jesus, esse mestre por excelência, ele deu todas as lições para nós nos autoeducarmos. Mas ele não faz o exercício que compete a cada um de nós. Porque no código divino, nessa lei de Deus, cada um caminha com os próprios pés. Cada um evolui pela sua própria responsabilidade. E Deus, no seu amor infinito por todos, deixa cada um seguir essa caminhada evolutiva no seu próprio tempo. Qual é o grande objetivo do Evangelho? Nos conduzir para a casa do Pai. É nos conduzir para Deus. Mas se ele dá
tudo que a gente precisa para chegar a Deus, ao mesmo tempo Jesus fala assim, olha, cada um segundo a sua vontade, segundo o seu esforço, segundo a sua luta, segundo o seu desejo. É cada um consigo mesmo. Daí, o grande objetivo do Evangelho é fazer com que nós nos conscientizemos que eu é que preciso me alimentar de Evangelho. Eu é que preciso sentir mais Evangelho. A minha fala precisa ser mais evangelizada, meu comportamento mais evangelizado, meu olhar, muito mais evangelizado. Sou eu que preciso. Eis aí o grande objetivo do Evangelho. Por isso, no serviço cristão, ao invés de nós ficarmos falando para o outro assim, olha, você tem que estudar Evangelho. Olha, você tem isso, você tem aquilo. É diferente. No serviço cristão, nessa grande empresa divina, ela tem objetivos diferenciados do trabalho do mundo. E nós, pela nossa ignorância, nós às vezes confundimos o trabalho do Evangelho, o trabalho para Jesus, com os trabalhos, os afazeres que nós realizamos no mundo. A empresa de Deus, ela não tem interesses imediatistas. A empresa de Deus, ela não visa lucro, ela não quer promover pessoas a cargos, não tem interesses do mundo. Então, quer dizer que no serviço cristão, nós não podemos estar preocupados com poder, com status, com dinheiro, porque isso tudo foge às metas dessa grande empresa divina. A empresa divina, ela não é burocrática, muito menos ineficiente. A empresa divina, ela trabalha, ela atende os problemas mais complexos do indivíduo e de toda a coletividade. Ela alcança e ela resolve as necessidades de todos, de todos. É uma empresa diferente do mundo. E aí nós caminhamos de uma forma muito capenga quando nós queremos trazer para a empresa, para os negócios de Deus, para o serviço cristão, formatações, palavras, atitudes que são usadas no mundo. Aí não dá certo. Claro que precisa ter uma organização, e por isso há cargos, e por isso há responsabilidades distintas. Isso é necessário para que nós consigamos caminhar sob parâmetros. Mas isso não sinaliza que o presidente da Casa Espírita, por exemplo, ou aquele que faça parte de uma comissão diretora, esses sejam os mais moralizados aos olhos de Deus. Não são. Isso não significa evolução espiritual. Às vezes, aquele outro que tem um trabalhinho pequenino tem, aos olhos do Pai, uma envergadura espiritual muito maior. Quer dizer que nós podemos utilizar os recursos do mundo, como nós estamos utilizando nesse momento, os recursos da internet, podemos utilizar todos os recursos, mas nós não podemos confundir as metas. Nós não podemos ter comportamentos do mundo dentro de um trabalho cristão, porque se fizermos isso, nós vamos estar indo na contramão dos interesses da igreja, do trabalho divino, da empresa divina, da igreja do Cristo, alicerçada no amor. No trabalho cristão, é trabalho de coração para coração. Não importa a função que cada um esteja exercendo, mas é trabalho de coração para coração. Melhor dizendo, é trabalho de coração com coração, que deve acontecer assim. É trabalho com paciência, é trabalho com respeito, é trabalho com humildade, é trabalho com carinho, é trabalho
com mansidão, é trabalho na simplicidade, é trabalho com resiliência, com resignação. Isso é trabalhar no serviço cristão. E quando as pessoas se colocam numa posição de poderosos, de que se acham os melhores, na verdade, nós estamos lidando com o trabalho divino, porque trabalho do Cristo é trabalho divino. E nós estamos lidando com isso de uma forma desprezível, desrespeitosa. Trabalhar no serviço cristão é com o entendimento que nós só temos um único Senhor, que se chama nosso Senhor Jesus. E é ao nosso Senhor Jesus que nós vamos ter que dar conta. E são as leis de Deus que nós vamos ter que responder. Leis essas que estão todas inseridas na nossa intimidade, desde quando o Pai nos criou. Embotadas pela nossa ignorância, pelo nosso primarismo. Porém, essas centelhas divinas cada vez mais vão desabrochar. E essa luz de Deus que há em todos nós, ela vai se tornar cada vez mais forte. E cada um de nós vamos nos tornar mais belos, desde que sintamos mais evangelho, desde que vivamos mais o evangelho. Lembrando sempre, e é fundamental, toda vez que nós estivermos num trabalho, em qualquer ambiente, não apenas no ambiente espírita, na casa espírita, não é em todo o contexto social. O que eu faço como cristã? O que eu estou fazendo do evangelho do nosso Senhor Jesus? Qual é o objetivo dessa mensagem divina para mim? O que Jesus está me sinalizando? E aí nós vamos entender que Jesus, ele quer que venhamos a nos promover como filhos de Deus. O objetivo do evangelho é a nossa autoeducação, que só vai acontecer com mudanças de comportamentos. E quando uma pessoa fala assim, mas esse é meu jeito de falar, eu não mudo. Quando uma pessoa fala isso, ela se acrisola, ela se mantém estagnada numa posição, não se permitindo a evoluir. Quando uma pessoa fala assim, olha, não tem jeito, porque se gostou, gostou, se não gostou, paciência, essa pessoa ela não está aberta à renovação. E viver dentro do evangelho é se renovar continuamente. Significa dizer que nós devemos estar abertos o tempo todo para mudanças íntimas que precisam acontecer dentro de nós. E finalizando esse nosso momento de reflexão, no entendimento de que o objetivo do evangelho é promover a nossa autoeducação, que só vai acontecer com mudanças íntimas, transformações nas nossas falas, nos nossos comportamentos, na nossa forma de olhar para o outro, de sentir a vida. Nós vamos encerrar essa reflexão com um exemplo de uma companheira que vocês mesmos vão deduzir da sua envergadura espiritual. Eu não sei se já trouxe para vocês esse exemplo, mas se eu trouxe, vale a pena ser relembrado, porque ele é belo demais. Pois bem, é uma história verdadeira que nós vamos contar. É um fato, na verdade é um fato. Uma companheira, há algum tempo atrás, onde nós não tínhamos a facilidade, por exemplo, de ligar para uma farmácia, pedir um remédio e recebermos o remédio no nosso lar, essa companheira, ela estava com seu esposo acamado. E já tarde da noite, ele começou a sentir febre muito alta. E ela, sem remédio em casa, o que ela fez? Falou assim, espera aí um pouquinho, eu vou na farmácia e já volto. Pegou a carteira, pegou a chave do carro e foi até uma farmácia. Pois bem, quando ela estava saindo da farmácia com a carteira na mão, o remédio,
abrindo a bolsa para colocar tudo dentro na calçada, pegando a chave do carro, para poder abrir o carro e voltar para casa, eis que ela foi abordada por um coração que apontou a arma para ela e falou para ela assim: perdeu, passa tudo que você tem, me dá a chave do carro, me dá teu celular, me dá tua carteira. Essa companheira olhou para aquele irmão que estava apontando uma arma para ela e falou para ele assim: meu irmão, percebo que as suas necessidades e as suas dores são muito maiores do que as minhas. Por isso, toma carteira, toma chave do carro, toma celular e que Jesus te guarde, que Jesus te acompanhe. Sabe o que foi que aconteceu? Esse coração abaixou a cabeça, foi embora e não levou absolutamente nada dessa companheira. E essa companheira entrou no carro, foi para casa com remédio, com todos os seus pertences e chegou em casa. Perguntamos a vocês: vocês acham que essa companheira apenas estudava Evangelho? Vocês acham que essa companheira apenas olhava para o outro e falava assim: olha, você precisa ser uma pessoa mais humilde? Olha, você precisa estudar mais. Pois nós falamos para vocês: não. Essa companheira, ela vivia Evangelho. Essa companheira, ela se alimentava de Evangelho. O Evangelho estava presente dos fios do cabelo à ponta dos dedos do pés dessa companheira. Perguntamos a vocês, eu fico a imaginar quanto tempo essa companheira se preparou para dar um testemunho tão árduo num momento tão difícil. Poderia ter chorado, poderia ter berrado, poderia ter ficado com medo, mas a sua força moral foi tão grande que diante de um coração com uma arma para ela só sentiu compaixão daquele irmão. E a sua força moral foi de uma forma tão gigante, capaz de paralisar aquele coração que não levou nada dela. Toda vez que eu lembro desse ensinamento, eu me emociono, porque é isso que nós estamos falando. Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho é promover a nossa autoeducação. E essa companheira, ela se educou pelo Evangelho. Ela só sentia compaixão pelo irmão que dela queria tirar tudo dela no momento. Diante de uma arma, e ela só teve amor. Por isso, que nós consigamos sentir cada vez mais Evangelho. Que consigamos tirar um minutinho por dia para nós sentirmos Evangelho. E que a gente consiga fazer esse mundo sim mais feliz. E diante das dores severas do mundo, que a gente só tenha um olhar muito amoroso, muito otimismo e muita confiança no grande presidente dessa empresa divina no nosso planeta, nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, queridos amigos e amigas. Todo o meu amor e meu carinho para vocês, só gratidão.